Olá, nós estamos caminhando pela história do filho pródigo, mas a jornada que eu te convidei a fazer é para dentro do seu próprio coração, que é onde, de fato, todas essas histórias podem fazer sentido e eu espero que façam para nós, mais uma vez, enquanto nós ouvimos essa história. Na nossa história, a história que Jesus contou dos filhos perdidos, o filho mais novo pediu a parte na herança e o pai dividiu a herança e deu para o filho mais velho e para o filho mais novo. Numa atitude que, de acordo com o que Jesus está expressando ali, é o que Deus fez com todos nós. Deus deu à humanidade toda a criação. Foi assim que ele fez. Ele nos colocou aqui nesse planeta com a habilidade, diferentemente de qualquer outro ser criado, a habilidade de interagir de modo propositivo e limitador da criação. Todos os seus recursos e todo o conhecimento disponível são nossos. E ele fez isso, Deus deu para nós. E ele dividiu conosco, não importa quem seja o homem, todo homem nasce com uma fagulha, uma centelha da divindade dentro de si, uma capacidade interior de interagir com a criação e poder se tornar propositor de todo o desenvolvimento da história. Todo homem assim nasce com essa centelha, por isso que o texto nos conta que Deus, o Pai, dividiu a sua herança com os seus filhos. Ele deu os recursos para os dois, ele dividiu de si com os dois. Dar a herança é dar do que é dele, é dar de si mesmo. O Pai fez isso, o Pai dividiu conosco dele mesmo. Cada ser humano carrega em si mesmo a fagulha da divindade, na sua inteligência, na sua criatividade, na sua percepção. Os teólogos mais formais e tradicionais chamam isso de a graça comum, a graça de Deus disponível de modo comum a todos os seres humanos, não importam quais sejam. Por isso que não importa se ele é um bandido ou se ele é um santo, ele tem em si mesmo fagulhas da divindade que se expressam na sua criatividade, na sua inteligência, na sua capacidade de planejamento, na sua capacidade de comunicação, na sua capacidade de ordenamento, na sua capacidade de conhecimento e pesquisa. O ser humano está nesta terra, cada um carregando uma centelha divina, assim como os dois filhos. É interessante que o pai não disse assim, eu só vou dar a herança para o filho que merecer. Não é interessante? O filho que pede, eu quero que o Senhor morra, recebeu a herança do pai. É como se Jesus falasse assim, quando Deus resolveu criar o universo, ele sabia do risco que ele corria das suas criaturas dizerem, eu quero que você morra. E mesmo assim, ele deu de si, ele criou, ele compartilhou. Essa generosidade de Deus é algo inconcebível para a religião do mérito. É inconcebível para a religião daqueles que acreditam que Deus só dá a quem merece. Deus dividiu com a humanidade sem restrições de si mesmo e dos seus recursos, não importando como os homens viveriam com tais recursos. Isso é a profunda generosidade divina na história. Ele não falou, só vou dar para os que merecem, ele deu para os dois. Ele dividiu, ele compartilhou de si mesmo. Mais do que isso, quando Jesus Cristo fala que o Pai compartilhou e deu a herança, ele deu a herança para filhos, para os seres humanos, que poderiam usar aquela herança contra si mesmos e contra ele. Deus nos deu a liberdade de vivermos contra ele. Isso é muito profundo. Ele não é uma divindade projetada pela mente da lógica humana, retributiva, compensatória, de causa e efeito. Os deuses criados pela mente humana sempre têm a ver com uma experiência de uma divindade que só trabalha com mérito humano. Cria somente gente louca e somente cria ritual maluco de compensação de débitos diante de Deus. O Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que compartilha de si mesmo e dos seus recursos com todos. Por isso que Jesus Cristo até falou assim, o sol nasce para todos, para justos e injustos. Todos estão recebendo da graça de Deus, da criação, da bondade, da justiça, do amor. Todos têm
a fagulha, a centelha da divindade dentro de si mesmos, inclusive para usarem isso contra si mesmos e contra Deus. É interessante que aquele rapaz, o mais novo, que fala para o pai, eu quero a minha parte na herança, tendo recebido a sua herança, o texto diz algo interessante, Lucas capítulo 15, que nós estamos conversando. O texto diz assim: depois de um tempo, o filho resolveu viver irresponsavelmente, gastar sua herança irresponsavelmente. Para isso e por isso, resolveu ir embora de casa e se afastou da casa do pai. É muito interessante que quando o pai distribuiu seus recursos com seus filhos, e os filhos permaneceram na sua presença, até um dia em que o filho mais novo disse assim: eu quero gastar o meu dinheiro do meu jeito, eu quero gastar os seus recursos, que agora são meus, do meu jeito. Essa é uma atitude humana que eu já disse para vocês no vídeo anterior, estou dizendo e repetindo agora. Quando ele toma essa atitude, o pai, em algum momento, deve ter dito isso, porque o texto nos apresenta apenas a necessidade dele ir embora. Subentende-se na conversa de Jesus que viver irresponsavelmente, para viver irresponsavelmente, ele tinha que ir embora da presença do pai, porque na casa do pai não se vive irresponsavelmente. E é aqui, é nesse instante que se estabelece na explicação de Jesus a respeito do Evangelho a grande diferença dos seres humanos. Todos receberam da divindade dentro de si mesmos, mas alguns decidem, por todas as razões possíveis e imagináveis que a alma humana pode produzir, alguns decidem que vão viver do seu jeito e de modo irresponsável. E quando eles decidem viver isso, eles vão desfrutar dos recursos de Deus, eles vão usar a centelha divina na sua alma, mas eles não vão experimentar a presença do Pai nas suas vidas. É na casa do Pai que há o conselho do Pai, a atenção do Pai, a direção do Pai, a proteção do Pai, a acolhida do Pai. Todo ser humano é livre para escolher viver só com os recursos de Deus, do jeito que ele quer, ou manter-se na casa do Pai enquanto recebe os recursos do Pai. É como se o pai dissesse para aquele filho na parábola de Jesus: você, se quiser viver irresponsavelmente, precisa tomar o seu rumo e seguir a sua vida, porque aqui na minha casa você precisa viver como eu sou e como eu ensino, porque a vida é estar comigo, a vida não está nos recursos que você tem. Os recursos que você tem sem a minha presença não valem de nada, e é isso que você precisa aprender agora. Muitos de nós param nas primeiras fases da busca pela divindade. A gente só quer recursos. Tem gente que procura Deus só porque quer ganhar coisas. Tem gente que procura Deus porque só quer resolver problemas. Tem gente que procura Deus porque quer receber benefícios e milagres. Tem gente que procura Deus porque quer ficar rico. A gente quer os recursos. Mas Deus vai falar assim: não é isso, isso não fundamenta a vida. Os recursos sem a minha presença não servem de nada. E aqueles que quiserem viver de modo irresponsável vão ter que seguir seu caminho, sua rota. Nesse momento que a história do filho pródigo nos ensina tanto sobre a vida, nas nossas relações, nos nossos ambientes familiares especialmente. Porque o que Jesus está ensinando é que o pai que ama profundamente aquele filho é corajoso o suficiente para dizer para o filho o seguinte: eu amo você muito, eu sempre sou misericórdia, mas se você quiser viver a sua vida do seu jeito e quiser viver irresponsavelmente essa vida, você vai ter que fazer isso longe da minha casa. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Tem que ter muita coragem para fazer isso com os filhos e dizer para os filhos que se eles quiserem viver irresponsavelmente, eles vão ter que assumir todas as consequências dos seus atos. Tem que ter muita coragem para dizer para um cônjuge que se ele for viver uma vida suja, porca e pervertida, ele precisa fazer isso longe da gente. A gente tem que ter muita coragem para bancar essa situação de dizer: para viver comigo, você tem que viver bem. Porque se você for viver irresponsavelmente, você tem que ir embora e sair daqui. Seguir o seu caminho e assumir as consequências da sua vida. É muito interessante que isso acontece muito com filhos, acontece muito com qualquer pessoa. Tem gente que quer viver de modo irresponsável, quer bagunçar na vida, quer vir aqui a passeio,
quer ser um encostado, folgado, malandro, quer brincar com a vida, quer ser irresponsável, atravessar os seus limites, fazer mal para si e para os outros. Enquanto tem gente que banca essa conta, nunca uma pessoa dessa vai mudar. É isso que Jesus vai mostrar na nossa parábola. A gente precisa deixar as pessoas assumirem as consequências das suas escolhas. Seja o filho, seja o cônjuge, sejam os pais, sejam os amigos, seja quem for. Você quer viver do seu jeito? Vai viver, longe daqui. Sabe por que Jesus contou que o pai disse que o filho deveria ir embora para viver do jeito que ele queria? Para que a casa do pai fosse preservada. Nessa casa você não pode viver de qualquer jeito. Se você quer viver de qualquer jeito, vai embora. Sabe por que isso é importante? Porque o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da parábola, o pai que Jesus Cristo apresenta, é um pai seguro. Ele sabe que o filho que quer se perder, um dia vai querer se reencontrar. E quando esse dia chegar, ele tem que ter para onde voltar. Ele tem que lembrar que a casa do pai é uma casa de bem, é uma casa de amor e é uma casa de justiça. Quando a gente deixa os filhos viverem do jeito que eles querem viver na nossa casa, a gente está deixando eles sujarem a única casa e o único lugar para onde eles podem voltar quando eles precisarem de ajuda. Para onde eles vão voltar quando a ficha lhes cair de que eles estão perdidos. Se a gente deixou eles avacalharem a casa, eles não têm para onde voltar. O pai do filho pródigo, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é um pai de amor responsável. É um amor que determina que você pode usar os meus recursos. Se você quiser viver irresponsavelmente, faça isso longe dessa casa, para que quando você entender, você tenha para onde voltar. Que Deus nos abençoe.